A difícil vida de Jesus. Muitas vezes nós achamos que Cristo teve uma vida fácil. Apesar da morte na cruz, no entanto, achamos que Jesus teve uma vida fácil sobre a face da terra, já vista que era o Todo-Poderoso encarnado. Mas, quando nós lemos a palavra do Senhor, irmãos, somos chamados a atenção para uma realidade diferente. E vamos constatar com facilidade que a vida de Cristo não foi tão fácil quanto muitas vezes imaginamos. E é preciso entendermos que Ele diz que é necessário que o imitemos, que sejamos seus seguidores. Portanto, teríamos também as aflições, teríamos também os problemas, teríamos também as dificuldades que foram comuns a Cristo. Se porventura os problemas aparecerem na tua existência, glorifique o Criador. E evidentemente isso se aplica para aquelas vidas que estão vivendo em santidade, que estão procurando viver a verdade de Cristo. Nessas coisas somos provados. Passaremos pelas provações, pelas dificuldades, e assim nós vamos ver na palavra do Senhor. Nós vemos, irmãos, que o clima era difícil. O clima para Cristo era difícil. Mesmo Ele mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, mostrando como é seguir ao Todo-Poderoso, vemos que os judeus levantaram-se, a religião levantou-se contra Cristo e queria de todas as formas exterminá-lo. Os judeus estavam irados. Este era o quadro que antecede esses momentos nos quais Cristo agiu de forma poderosa. Vemos, amados, que nem mesmo os irmãos de carne de Cristo Jesus criam nele. É difícil, hein? Você está dentro da sua casa, você olha para seu irmão e ele aponta para você: ah, você é filho da minha mãe, você é filho do meu pai, você não é o Messias. Era mais ou menos assim que agiam os irmãos de Cristo em relação a ele. E o povo também estava um tanto quanto dividido. Alguns achavam que ele era bom, que ele era o Messias. Outros achavam que Cristo era um enganador, um mentiroso. E o sacerdote achava que ele era filho de Beelzebul. Esta era a realidade, era o panorama da vida de Cristo Jesus. Não foi uma vida fácil, irmãos. Nós precisamos entender que muitas vezes teremos também as dificuldades sobre a face da terra. João capítulo 7, versículos 14 até o 16, nós vamos ler uma parte, um momento da vida de Cristo, no qual ele estava na festa das barracas, na festa dos tabernáculos. Ele estava ali e o Senhor o usou de uma forma poderosa para mais uma vez mostrar a glória do Senhor, mostrar o poder de Deus. E as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que Cristo fazia. Quero falar para você o seguinte: prepara-te, porque é possível ser segundo Jesus. É possível que tu sejas usado como Cristo foi usado. É possível que você seja instrumento nas mãos do Senhor, como Cristo foi instrumento nas mãos de Deus. Tudo depende de um preparo, de um colocar-se à disposição, de um deixar-se mover, de um deixar-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. João capítulo 7, versículos 14 até o 16 diz: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Amém? Senhor, nós te louvamos por esses momentos em que vamos ouvir a tua palavra. Eu quero clamar, Senhor, que tu use o teu servo segundo o teu querer, para que a revelação da palavra seja para alento, Senhor, para despertamento, para que nós possamos ter forças para seguirmos em frente, em meio das dificuldades andarmos sem olharmos para trás. Senhor, dá-nos a sabedoria para falarmos segundo o teu querer. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, a difícil vida de Jesus.
Nós sabemos que Cristo veio com uma missão especial. A missão foi alcançar-nos. O Senhor nos alcançou, nos deu a oportunidade de sermos novas criaturas, de olharmos para Ele e vivermos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. No entanto, se nós não abrirmos o nosso coração e deixarmos que a palavra encontre lugar, ela será vã, não terá validade, não será útil. Eis o porquê que eu tenho que buscar a presença do Senhor. Eis o porquê que eu tenho que correr para os pés de Cristo. Eis o porquê que eu tenho que mergulhar na Bíblia, conhecer a palavra do Eterno, para que eu seja um instrumento útil nas mãos do Mestre, tal qual o Cristo foi. Nós não podemos nos contentar com o pouco que temos, mas é preciso buscarmos o muito de Deus para a nossa vida. E o muito de Deus, irmãos, depende de uma vida de comunhão, de uma vida de santidade, de uma vida de unidade com Cristo, para que assim sejamos segundo aquilo que Deus quer, que vivamos a verdade do Eterno e não tenhamos de que se envergonhar sobre a face da terra. E todas as vezes que apontarem o dedo para você, que olharem para ti, com certeza verão a imagem de Cristo, porque o Senhor se manifesta através daqueles que são fiéis, através daqueles que o amam, através daqueles que observam a sua palavra e vivem os seus princípios acima de todas as coisas. Infelizmente, nem sempre estamos prontos ou dispostos a observar a vontade do Senhor e vivermos aquilo que Deus quer para a nossa existência, porque a nossa carne quer falar alto e às vezes fala alto demais, a ponto de suprimir a voz de Deus na nossa vida, de tampar, de esconder, de superar a voz de Deus na nossa vida. Cuidado com a tua carne, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você tem como objetivo na tua existência, para que não se perca na jornada, não se perca. Nós vemos, irmãos, que a vida de Cristo não foi fácil. Foi uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida em que as pessoas o procuravam para receber as bênçãos, sim, mas um grande grupo, aqueles que eram importantes, o procuravam com o intuito de prendê-lo, de matá-lo, com o intuito de desmascará-lo, por incrível que pareça, haja vista que eles achavam que Cristo Jesus era o enganador. Era uma vida complicada, irmãos. Nem mesmo a sua família olhava com bons olhos para ele. Mas Cristo não desanimou, porque ele tinha uma missão. Nós temos uma missão. E esse texto que nós lemos, chama-nos a atenção para um detalhe. Jesus sai daquele lugar e ele foi até Jerusalém, foi até o templo. Estava ali sendo realizada a festa dos tabernáculos, a festa das barracas. Eram 7 dias em que os judeus deixavam as suas casas, faziam barracas de folha, coisa assim parecida, e ali ficavam acampados. Eles queriam rememorar os dias do êxodo, e eis aí o porquê da festa dos tabernáculos. Porém, Jesus não foi. Por que Jesus não foi? Porque não era o tempo oportuno. Ele diz na sua palavra que ainda não era o seu tempo, e ele ficou para trás. Mas chegou o tempo de manifestar-se, chegou o tempo de estar ali. E quando Cristo chegou, irmãos, ele viu que as pessoas estavam reunidas. Quantas pessoas? Diz a palavra que ele já chegou no 3º ou 4º dia, aproximadamente 3º ou 4º dia da festa, do meio para a frente. E ali, irmãos, estavam as pessoas reunidas, ouvindo, fazendo aquilo que a religião mandava. E aparece Jesus com uma mensagem diferente, uma mensagem profunda, uma mensagem real, uma mensagem que retratava tudo aquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Eles estavam acostumados a ouvir, porém colocadas de uma forma diferente, de uma forma forte, intensa, de uma forma que fazia-os refletir. E alguns corações ainda mais irados ficavam contra Cristo Jesus, ficavam contra Cristo. E o povo amado estava dividido, e o povo ficava admirado, e o povo perguntava: eis aí o Messias, quem é este? Quem é este? Os judeus olhavam e também estavam admirados. Quem é esse camarada? Ele não estudou nas nossas escolas rabínicas. Não teve um professor, um mestre, um rabino como professor, como mestre. Como é que ele fala com tanta propriedade? Como é que ele fala com tanta profundidade? Isso leva-nos a entender, irmãos, que é preciso
mergulharmos na palavra de Deus. É um exemplo que Cristo deixa para cada um de nós. Nós temos que chegar diante daqueles que são nossos amigos, pessoas próximas, e defendermos a nossa fé, apontarmos os nossos pontos de fé, lutarmos por ele, a ponto de aqueles que nos ouvem, nos conhecem, possam perguntar com quem esse estudou, com quem esse aprendeu. Porque você tem um professor, e o nosso professor maior é o Espírito Santo de Deus, porque ele traz a revelação da palavra para aqueles que a buscam. E nós não podemos decepcionar de forma alguma o nosso amado Jesus. Da mesma forma, irmãos, que ele foi usado pelo Espírito Santo naquele momento, da mesma forma que ele falou com tamanha propriedade, nós temos o dever de falarmos de forma semelhante. Será que nós temos falado de forma semelhante? A nossa palavra com relação à nossa fé, ela é firme? É forte? Será que as pessoas conseguem enxergar de fato Deus naquilo que você fala? Irmãos, em Cristo Jesus, alguns também não conseguiam enxergar o Messias. Não conseguiam. Outros foram transformados. Ficavam maravilhados, e até os judeus ficaram admirados, porque os judeus conheciam a palavra e via alguém falar com tamanha profundidade. E assim está no versículos 14 e 15, ouçam. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Esse saber letras não é que Jesus era analfabeto, mas sim quem ensinou a palavra para ele. Quem foi o professor? Onde foi que ele aprendeu? Até que ponto as pessoas olham para você e se perguntam: onde este camarada aprendeu tanto de Deus? Talvez você fale: mas comigo nunca aconteceu isso. Comigo nunca aconteceu isso. Se Jesus continuasse oculto, como diz a palavra, ele estava oculto. Se Jesus continuasse oculto, se ele não estivesse ali na festa dos tabernáculos, se ele não tivesse tomado a iniciativa de ensinar no templo, certamente seria mais alguém entre a multidão. Apenas mais alguém entre a multidão. Muitas vezes as pessoas olham para você e não conseguem enxergar Jesus, é porque você não mostra Jesus. É porque você não mostra. Os teus atos são semelhantes aos dos ímpios. As suas atitudes são semelhantes aos dos ímpios. Como é que as pessoas podem reconhecer alguma coisa de Deus? Como? Irmãos, não se engane. Nós temos que mostrar Deus em nossa vida, em atos, ações. Atos, ações, naquilo que você faz e também naquilo que você pensa. Onde quer que você esteja, nós não podemos, amados, nos misturar com o povo. Você não pode ser mais um entre a multidão. Você não pode ser mais um que as pessoas olhem e vejam apenas o povão. Você tem que fazer a diferença onde quer que você esteja. Jesus fez a diferença. Se ele houvesse ficado calado na festa dos tabernáculos, se ele houvesse ficado calado, certamente não teria feito a diferença. Nós não podemos nos calar, temos que ser instrumentos de Deus, para que a glória do Eterno se manifeste. E veja, irmãos, que além de mostrar-se, Jesus demonstrou coragem. Coragem. Ele estava sendo procurado, caçado, para ser preso. Mesmo assim, o Senhor teve coragem. Coragem de manifestar-se e de falar do grande amor do Todo-Poderoso. O interessante ainda, irmãos, é que Cristo não trouxe para si a glória. Veja, Cristo não trouxe para si a glória. Versículos 16 e 17. Quando questionado, respondeu-lhes: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Amém? 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo.
Queridos, eis a revelação da santa e bendita palavra. Eis a revelação. Quando os judeus questionaram a Cristo: como você sabe, como você conhece tão profundamente esta mensagem? Cristo respondeu: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Cristo estava falando o seguinte, irmãos: eu não estou inventando uma mensagem. Eu não estou falando palavras soltas ao vento. Eu não estou falando palavras vazias. O ensinamento não é meu, é o Espírito Santo, é a direção do Espírito Santo, é a palavra de Deus, a palavra verdadeira do Senhor. Eis o porquê que Cristo falava com autoridade, eis o porquê que Cristo chamou a atenção, eis o porquê que Cristo não foi confundido com os demais mestres que estavam ali ensinando. Mas Jesus chamou a atenção, porque ele tinha uma palavra que vinha do céu, uma palavra forte, uma palavra real, uma palavra verdadeira, e essa palavra precisa fazer parte da nossa vida. Eu preciso falar segundo o Espírito Santo de Deus. Você não está isento dessa responsabilidade. Onde quer que você esteja, tens que falar em nome do Senhor, tens que testemunhar em nome de Cristo. Nós podemos afirmar que Jesus estava em campo inimigo, em campo inimigo. A festa dos tabernáculos, a festa das barracas, era algo eminentemente judeu. Jesus também era judeu. Porém, Jesus era alvo de caça. Eles estavam à procura de Cristo. Jesus não era bem-vindo. Jesus era visto como perturbador, como alguém que perturbava a religião. Jesus estava em território inimigo. Era para ficar caladinho, quieto. Estou aqui porque eu creio nisso. Jesus era judeu. A festa era comum a ele. A comemoração daqueles momentos no êxodo que os judeus tinham era comum a Jesus. Porém, Cristo não ficou calado. Ele falou. Ele teve coragem para abrir a sua boca e para testemunhar do Senhor, para testemunhar do Todo-Poderoso, para mostrar-se, para revelar-se. Será que nós não estamos escondidinhos, ocultos? Ninguém sabe que tu és servo de Deus. E quando você fala: eu sou crente, até riem da sua cara. Já aconteceu de rirem da tua cara porque você falou: eu sou crente. Você é crente? Você é crente? E lá vem a ironia. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas são ironizadas porque não têm o Espírito de Deus na vida, porque são vazios de Deus, são vazios, são nominais, apenas nominais. O que é ser nominal? É carregar o título: eu sou o crente, eu sou o cristão, mas os atos, as ações não mostram que Cristo está na tua vida, que você de fato é de Jesus. Irmãos, é muito fácil acontecer isto. Mas Jesus estava no meio do campo inimigo. Os judeus o procuravam, mas ele não se escondeu. Ele foi e revelou a mensagem do Senhor. E quando questionado, ele diz: a mensagem não é minha. A mensagem não é minha. É o Pai, é o Senhor, é o Espírito Santo que dá-me a autoridade para falar, para testemunhar do poder da sua glória. E no versículo 18, ouça: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. João capítulo 7, versículo 18. Irmãos, quantas vezes nós temos visto pessoas que batem no peito e dizem: eu sou profeta, Deus fala comigo, eu sou isso, sou aquilo. Você conhece alguém assim? Quantas pessoas que orgulhosamente se mostram, mas quando você vê no dia a dia, não corresponde com aquilo que dizem ser. Quantas vezes? É exatamente isso que Cristo está falando, amados. Exatamente isto. Versículo 18: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. E nós vivemos dias em que as pessoas procuram a sua própria glória.
em que as pessoas querem ser exaltadas, que querem ser cada dia maiores, sem emitir um julgamento, porém com o pé atrás com esses que se titulam assim. E eis o porquê que ser pastor não é mais suficiente. É preciso ser bispo, ser apóstolo, arcanjo e outros títulos mirabolantes que estão inventando por aí. Por que isso, irmãos? É a vaidade, é o orgulho. Nós não podemos nos deter nessas situações. Nós não podemos viver assim. Nós temos que viver é Cristo na nossa existência, é buscar o Senhor, é permitir que a glória do Eterno se manifeste na vida da gente. O que adianta você mostrar-se como apóstolo, porém seus atos e ações mostram que você não conhecem a Deus? Nós temos que entender, irmãos, que a nossa vida é do Senhor e temos que viver para aquele que deu a sua vida por nós, que morreu numa cruz, que ressuscitou, aquele que nos salvou, aquele que abriu a porta para que possamos por ela passar, porque ele diz: eu sou a porta, e eu tenho que passar por ela. E só é possível passar quando nós entendemos a necessidade de nos esvaziarmos de tudo. A renúncia precisa fazer parte da vida do servo de Deus. Eu sei que vivemos num país capitalista, graças a Deus por isso, oh glórias. E quando nós estamos mergulhados no capitalismo, nós queremos muito. Você cada dia quer um pouco mais. Se você trabalha, você quer trabalhar mais para ter mais. E você é envolvido pelo sistema. É preciso muito cuidado com o sistema, porque ele nos envolve. Para que você tenha muito hoje, ou você age de forma desonesta, ou você trabalha muito, uma coisa ou outra. Só que, quando você se envolve com aquilo que é desonesto, impossível servir ao Senhor. Quando você se envolve com aquilo que é honesto, mas que consome as tuas forças, consome o teu tempo, como é que sobra tempo para Deus na tua vida? Veja como são as coisas. Nós temos, amados, diz a palavra, estejais contentes. É preciso estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Se você tem o suficiente para viver, dê glórias a Deus, glorifique ao Senhor, use o teu tempo para honrar, para bendizer, para exaltar, para glorificar aquele que deu a sua vida por ti. Deu a sua vida por ti. Jesus, queridos, Ele deu a sua vida por mim e por você. Só que custou um preço extremamente elevado. Nós temos que pagar um preço para servir a Jesus. Temos que pagar um preço. Será que você tem pago o preço? Será que nós temos pago este preço? Até que ponto, amados, até que ponto nós temos servido a Jesus com integridade, de verdade? Até que ponto o Senhor pode olhar para mim, pode olhar para você e encontrar em ti um servo amado, como Ele encontrou Davi? Ele pode falar para você: servo amado, servo amado, servo amado. Irmãos, essa palavra não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, não pode. Os dias são do fim. Diz a palavra que Jesus está voltando. A volta de Jesus é breve. A volta de Cristo é breve. E nós não podemos nos deter com aquilo que não tem valor eterno. Nos deter com aquilo que não serve para nos levar para a glória. Nos deter com aquilo que não pode nos aproximar de Deus. Nos deter com aquilo que na verdade muitas vezes afasta-nos do Senhor. Afasta-nos da presença do Todo-Poderoso. Jesus diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Você pode mudar esse fala para: quem vive por si mesmo está procurando a sua própria glória. Você pode usar esta palavra em diversos aspectos na tua vida. É apenas colocar-se como primeiro, como mais importante. Queridos, o Senhor chamou-nos para que vivamos a verdade dele com todas as forças da nossa vida. Mesmo que
tenhamos que passar pelas dificuldades que foram comuns a Cristo Jesus. Mesmo que tenhamos que passar pelos problemas que foram comuns ao nosso amado, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que aqueles que são nossos próximos, familiares talvez, não consigam nos aceitar como servos de Deus, o que importa é que nós vivamos Deus, que estejamos com o Senhor, que paguemos o preço para amar o Senhor acima de todas as coisas, porque esta é a vitória que nós vamos alcançar, fazer aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Queres vitória? Sirva a Jesus com todo o teu coração, com toda a tua vida, com tudo quanto você tem. Sirva a Jesus, sirva o Senhor. Irmãos, esse texto chama-nos a atenção para os momentos difíceis da vida de Cristo, mas também nos ensina que é preciso colocar o Senhor em primeiro lugar em todos os aspectos. Nós precisamos nos revelar. Não podemos andar escondidos debaixo de uma capa, a capa da timidez, a capa da vergonha, a capa, entre outras tantas que hoje são comuns. As pessoas se escondem. A partir do momento que você se esconde debaixo desta capa, é porque afastou-se da presença de Deus. Entenda dessa forma. Nós não podemos nos esconder, mas sim, a exemplo de Cristo Jesus, aproveitarmos os momentos oportunos para testemunharmos do Senhor, para falarmos da graça do Senhor, para falarmos do poder de Deus, para chamar as pessoas a atenção para a salvação, para chamar as pessoas para uma mudança de vida. Pare de discutir a respeito se o Flamengo é melhor do que o Vasco, se Lula é pior ou melhor do que o Bolsonaro. Paremos com essas discussões sem fins, conversas de velhas caducas, que não nos leva a lugar nenhum. Quantas vezes você senta diante de alguém para debater a respeito do futebol, da política, mas não aproveita a oportunidade para falar apenas para o camarada, apenas uma frasezinha simples. Uma frasezinha simples, tipo: você conhece a Jesus? É provável que você vai iniciar um debate, mas esse fundamentado na palavra. Oh, glórias! Não vai perder tempo em suposições vazias. Ah, o Vasco não ganha porque isso, porque não tem um técnico. Ah, o Flamengo ganha porque eles fazem macumba, ou deixa de fazer macumba. Enfim, olha só, é nesse pé as conversas vazias a respeito do futebol. E muitas vezes as pessoas passam horas e horas comentando isto. É evidente que isso é apenas um exemplo. Nós podemos citar tantos outros que existem por aí, que são conversas vãs, sem fundamento, e que você não há de chegar a um consenso. Dizem por aí, e isso é a ideia do capeta, que religião não se discute. Claro que não. Religião não se discute. Nós não somos religiosos. Nós somos filhos de Deus e nós pregamos os nossos princípios, pregamos a nossa religião, morremos por ela. Temos que morrer por ela. Qual a nossa religião, amados? Somos seguidores de Cristo, denominados como cristãos. Você sabia que tem religiosos por aí que morrem em nome da sua religião, em nome do seu Deus, e que matam em nome dele? Esses são corajosos. Infelizmente, uma coragem que não tem uma fundamentação plausível. Nós temos toda uma fundamentação. Nós temos um Deus verdadeiro. Temos um amado Jesus que deu a sua vida por nós. Temos o Espírito Santo que te enche, que dá a palavra como deu para Cristo Jesus, para que você possa falar e deixar as pessoas maravilhadas. Porém, nós não as usamos. Nós não aproveitamos as oportunidades. Mas temos prazer em sentar diante do computador ou com o celular na mão e ficarmos nos grupos vazios da vida, falando que Bolsonaro é melhor, que Lula é santo, que ele é o mais honesto sobre a face da terra, e vai por aí.
Tem pessoas que perdem seu tempo com estas coisas. Amemos Deus, enchamos o nosso coração de Deus, porque quando o nosso coração está cheio de Deus, a nossa boca há de falar a respeito de Deus. O que a Bíblia diz? A boca fala o quê? E que está cheio o coração, não é verdade? A boca fala do que está cheio o coração. Que tu tenhas o coração cheio, para que o ensino que você profira venha de Deus, seja segundo a vontade do Eterno. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Que você tome posse dessa palavra, que você permita que ela adentre o teu coração, que a palavra de Deus, daquele que enviou a Cristo, daquele que nos chamou para dele sermos filhos, que ela possa encher a nossa vida e que assim possamos testemunhar do amado Jesus, mesmo que a vida seja difícil, mesmo que a vida seja complicada, mesmo que a situação não esteja tão boa, mas é no meio da dificuldade que vamos testemunhar do nosso amado Jesus. E nunca te esqueças, não puxe para si a glória. Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou isso, sou aquilo. Coloque-se como escravo do Senhor, instrumento de Deus. A Ele a honra e a glória. A Ele a honra e a glória em todas as situações. E assim o nome santo do Senhor será exaltado. E diz a palavra que ali muitos creram no Messias. Muitos creram. E ainda, o ódio dos judeus foi fermentado. Cresceu o ódio para com Cristo. E procuravam matá-lo, prendê-lo. Porém, não foram bem-sucedidos, porque ainda não era a hora. E olha que Jesus estava ali em público, no meio daquela festa. Amém? Tenhamos a coragem de enfrentarmos as situações e de vivermos a verdade do Eterno a cada instante, a cada minuto da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra e queremos clamar que tu venhas chamar-nos a atenção, Senhor, despertar-nos, para que vivamos a tua verdade a cada instante, a cada minuto. Senhor, prepara-nos para que sejamos segundo o teu coração. Oh Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Mensagem 1007